Mas a gente só começou a ouvir falar em governança corporativa nos últimos 5 anos, que começou a virar moda. Por que virou moda? Por que virou uma tendência? Bom, um dos motivos foram aqueles escândalos corporativos que houve lá nos Estados Unidos, aquela quebra... Você está falando o quê? De Enron, a empresa de auditoria também, ou de consultoria? Isso, Arthur Andersen também. Arthur Andersen. Então, e aqueles desastres corporativos, assim como outros também que houve no mundo, podem ser interpretados como problema originado pela má governança corporativa. Pela má governança corporativa. O que o IBGC vende como ideia são as boas práticas de governança corporativa. Mais um livrinho, a gente tem esse é o livrinho mais importante que o IBGC tem. Código das melhores práticas de governança corporativa. Isso, esse livrinho aqui está na 3ª edição. Aqui tem uma inspiração muito grande para as empresas avaliarem a sua governança corporativa e tomarem algumas medidas. Então, se você tem... todas as empresas têm governança corporativa. É que a gente, quando fala governança, está supondo que é a boa governança. Mas toda empresa tem o seu processo de tomada de decisão. Se você tem um bom processo de tomada de decisão, é melhor para a empresa e para quem trabalha dentro dela. Então, os acionistas estarem devidamente tranquilos, você tem um ambiente tranquilo para você ter mais sócios, que é o caso da Lopes, por exemplo. Seguindo no mesmo rumo, eu imagino, com os mesmos valores, mesma cultura. Exatamente. As empresas que, por exemplo, vão para a Bolsa de Valores no novo mercado, os acionistas, tanto minoritários quanto outros maiores, têm muito mais tranquilidade para ser sócio dessa empresa. Vou pegar o seu gancho. O que é o novo mercado? Você também tinha falado nos bastidores, a Lopes está no novo mercado da Bovespa. O que é o novo mercado? O novo mercado, na verdade, é um grupo de empresas que está listada em capital aberto e que essas empresas apresentam boas práticas de governança corporativa. Isso você, quando entra no Bovespa, você tem um pré-requisito é diferenciado? Que você tem que preencher para poder se qualificar como uma empresa. Mas isso é diferenciado para quem vai investir o dinheiro? É mais seguro, ou é melhor, ou é mais recomendado? O fato de você estar no novo mercado dá uma credibilidade para a sua ação, com certeza. Quer dizer, um cara que está comprando uma ação de uma empresa de novo mercado, ele já espera uma qualidade em termos de estrutura de tomada de decisão que não necessariamente ele vai encontrar em outras empresas que não são do novo mercado. Carlos, existem outros níveis de governança corporativa? Existem. A Bovespa lançou, um pouquinho antes desses escândalos corporativos, ela lançou os níveis diferenciados de governança corporativa. Então, níveis diferenciados de governança corporativa. Então, você tem um novo mercado, que é o nível mais alto. Aí você tem um nível tradicional, que é uma empresa que obedece à lei, vai listar suas ações, tudo bem. Depois ela criou o nível 1 para incentivar as empresas, que o nível 1 são medidas que a empresa se compromete a tomar, compromete contratualmente, dando mais transparência e mais liquidez às ações. Para chegar naquele outro nível. Aí, no nível 2, além do que é previsto no nível 1, tem outros compromissos que a empresa assume também contratualmente para lidar de uma maneira mais justa com os outros acionistas. Eles dão mais direitos, etc. E no novo mercado, a grande diferença é que só tem um tipo de ação. É um tipo de ação, todas as ações são ordinárias, todas têm direito a voto. Isso, de uma maneira geral, reduz conflitos e a coisa fica mais organizada. Então, se eu entendi bem o que vocês estão falando, se eu, por exemplo, estou procurando um emprego, ou se eu recebo uma oferta de emprego como executivo, e eu vejo que essa empresa que está me buscando é uma empresa listada no novo mercado, eu já posso ficar um pouquinho mais tranquilo, ou seja, que essa é uma empresa diferenciada das outras com relação às práticas e ao tratamento que ela dá aos seus funcionários, ao seu futuro, é isso? Sem dúvida. Isso é correto afirmar? É correto afirmar, é uma tendência. O que não quer dizer que não existam empresas que não são listadas, empresas fechadas, que não tenham excelentes práticas de governança corporativa. Isso é um ponto muito importante. Não, com certeza, não existe o perfeito, mas assim, já é um bom caminho. É um bom caminho, é um ótimo sinal. Vocês me ajudam a responder mais uma pergunta? Claro. Meu nome é Jéssica Cremon, eu sou auxiliar comercial e a minha pergunta é: como me desenvolver para uma empresa de governança corporativa? A pergunta quis dizer como se desenvolver para trabalhar numa empresa que tem uma governança corporativa bem estabelecida? O que você entendeu dessa pergunta? Exatamente isso. Entendi que a preocupação dela era exatamente ela como um profissional do mercado, o que ela deve fazer para que quando ela trabalhar numa empresa de governança corporativa, ela possa maximizar as oportunidades dela e ter o crescimento profissional que ela almeja. Eu acho que, da minha experiência própria e do que eu observo, o mais importante é você entender o contexto que a empresa atua, você está olhando quais são as regras que ditam essa governança e
como essas regras se traduzem na execução da empresa, né? Quer dizer, vou dar um exemplo específico, né? A Lopes, ela, no momento que ela abriu capital, ela apresentou a vocação de uma expansão geográfica, dado a expansão do mercado imobiliário. E a execução dessa expansão geográfica, ela se tornou uma oportunidade muito grande de crescimento para todos. Mas, obviamente, somente as pessoas que estavam adequadas e que estavam preparadas para executar essa estratégia de uma maneira clara e objetiva são as pessoas que se desenvolveram e que receberam oportunidades de crescimento dentro da companhia. Então, se preparar, você está dizendo estar em sintonia com as regras que a empresa está ditando para o seu futuro. Exatamente. Agora, você falou em empresas listadas em bolsas, então é muito fácil saber qual é o tipo de governança que essa empresa está adotando. E as empresas que não são listadas em bolsa, como é que eu posso criticar ou caracterizar a governança corporativa dessas outras empresas? Então, a área de governança corporativa é uma área mais reservada das empresas, porque diz respeito aos sócios, exatamente, ao conselho de administração, à diretoria, etc. Mas você, na medida do possível, você pode ver se ela publica relatórios, o tal do relatório anual, que é um documento muito importante. Se você tiver condição de saber se a empresa tem um conselho de administração ou um conselho consultivo, que é um órgão intermediário que você pode usar, né? E aí agora tem outras informações que já são mais difíceis, se os sócios estão organizados, se tem um acordo entre eles. Mas um bom começo, então, pelo que você falou, existe um conselho administrativo, em primeiro lugar, e os relatórios são claros, transparentes e acessíveis, é isso? Eu acho que se você tem um convite, por exemplo, prospectando uma oportunidade numa empresa de capital aberto, um lugar interessante para você aprender sobre a empresa e ver até o seu fit com essa empresa é o site de relações com investidores da empresa. Porque no site de relações com investidores da empresa, ela vai ter uma visão muito clara de qual é a estratégia dessa empresa, quais são os objetivos, como é feita a tomada de decisão, quem integra o conselho de administração. Isso de capital aberto. Isso de capital aberto. E de capital fechado, então presta atenção. Seria boa governança corporativa está baseada em 4 princípios básicos. Então vou pedir para você segurar essa ideia no momento. Quer saber quais são os 4 princípios básicos? Então fique com a gente, porque logo após o comercial, pergunte ao Red Hunter, vai falar governança corporativa. Até lá. Para você que sintonizou a TV Ideal neste momento, este é o Pergunte ao Red Hunter e eu sou o Carlos Mello. O tema do programa de hoje, governança corporativa. Carlos, você tinha falado em 4 características básicas. Quais são as características? Então, os 4 princípios básicos... 4 princípios, perdão. Tudo bem. Do Código de Governança Corporativa são a transparência, para a gente ver se uma empresa tem boas práticas. Então, se ela tem esse princípio da transparência, de dar informação que o outro lado quer ouvir, ou os outros lados todos. Quem é o outro lado? São os acionistas, são os stakeholders de uma maneira geral. Então você pode limitar os seus stakeholders aos stakeholders da governança, os sócios, o conselho, a diretoria, etc. Ou você pode ampliar os seus fornecedores de capital, os acionistas, fornecedores de dívida, os bancos, a sociedade como um todo, etc. Então é uma postura proativa de dar informação, e não é só informação financeira. O segundo princípio é o da equidade, que tem muito a ver com o tratamento dos acionistas minoritários. Começou muito com isso, mas você pode expandir esse princípio para a empresa como um todo, né? Porque tratar você vai discriminar a todos da mesma forma, é isso? De uma maneira criteriosa, que não dá para tratar todo mundo exatamente igual, mas tratar de maneira criteriosa e evitar discriminações que não façam sentido. O terceiro princípio é muito importante também, que é o de prestação de contas, que não é muito entendido, não é você fazer a sua viagem e apresentar as notas só, né, da sua prestação de contas. Prestação de contas é cada órgão ou cada agente da governança corporativa numa empresa tem um mandato, né? O conselho tem que os negócios, monitorar a gestão. Quando você tem um mandato, você tem que dar satisfação. Então, prestação de contas é você dizer o que você fez, o que você não fez e por quê, e assumir responsabilidade. Então, é um princípio muito forte. E é o seu objetivo, é o seu dever isso. Isso é um princípio Ninguém básico. Ninguém tem que te cobrar, você tem que prestar contas do que você fez. Exatamente. Se você tem aquele mandato, você tem que dar satisfação para quem te nomeou. Ok. Você não tem que obedecer quem te nomeou. Que, aliás, vou fazer um pequeno parênteses. Na lei das SA tem uma contradição que ela diz que o acionista, que o conselheiro tem que seguir um acordo de acionistas e, ao mesmo tempo, diz que ele tem que votar com a consciência dele, seguindo alguns deveres. É uma contradição. Lógico, é uma dicotomia. Então, isso. é uma dicotomia e o IBGC se posicionou quanto a essa dicotomia com esse documento, que é a Carta Diretriz, que foi lançado recentemente,
que dá uma orientação para como lidar com esse tipo de Qual é a assunto. orientação? Vou pela minha consciência ou vou pelo acordo que eu fiz com os meus acionistas?